da parte de desenvolvimento mediúnico. E quando a gente fala de conduta moral, as pessoas muitas vezes não aparecem, até se a gente for parar para ver aqui hoje, tem quase 30 pessoas e a gente esperava o número superior, mas a gente sempre diz que a espiritualidade está presente independente de qualquer coisa. Então, nos dias de hoje, a gente não tem como não falar acerca das redes sociais, que é um aspecto da nossa sociedade, e muitas vezes nós temos uma determinada conduta no terreiro de Umbanda, na casa espírita, na casa espiritualista, na casa espírita, na casa espiritualista, e quando na verdade nosso comportamento, quando a gente vai até um templo, é para aprender um pouco com as mensagens que são transmitidas e tentarmos ter um comportamento homogêneo. No meu trabalho, do lado de fora do templo. Dentro do templo, a gente fala que é fácil eu ser manso. Mas como que eu sou manso fora daqui? E também, o que adianta eu ter uma conduta do lado de fora do templo e nas redes sociais ter uma mensagem extremamente negativa? Nos dias de hoje, onde existe toda uma polarização política, onde todo mundo quer externar a sua opinião, muitas vezes sem um embasamento teórico, sem um conhecimento de causa, acaba você adentrando as redes sociais e vendo umas mensagens. Será que esse é um ensinamento que eu recebo na casa onde eu frequento? Esse é um ensinamento que está no Evangelho, pregado no Evangelho de Jesus? E é o que a gente deve pensar acerca disso. Porque muitas vezes a gente vê pessoas nas redes sociais, em grupos, e quando eu falo rede social é o Facebook, é o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, se posicionando de uma forma extremamente negativa. E quando na verdade, eu quanto médium, eu quanto um ser que busca se espiritualizar a cada instante, eu devo ter uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, porque a gente já vive num mundo extremamente adoecido. E essa fazer xingamento, agredir ao outro, dar uma alfinetada, isso não é o mais adequado. E aí, conversando com o Ernesto, a gente falou sobre a possibilidade, acho que foi em dezembro que a gente falou sobre isso, de articular essa palestra, de montar um tema que pudesse falar acerca da conduta do médium, do ser humano, do sujeito comum na sua integralidade, nas redes sociais e na sociedade. Então o Ernesto gentilmente se debruçou sobre o tema, foi estudar e preparou um material para estar falando conosco no dia de hoje. Então são 6h15 nesse momento, a gente vai até umas 8 horas, trocando uma ideia, construindo esse aprendizado. Tá bom? Ernesto, muito obrigado. Meus amigos, muito boa tarde. Que possamos, diante de um caminho bem árido, interessante, importante, mas nem assim menos árido, ter a iluminação, o amparo de Deus, dos bons espíritos, dos nossos mentores, os mentores da casa, para que a gente possa realmente soltar o verbo daquilo que é pertinente, daquilo que é justo, bom e daquilo que vai ser construtivo. É importante dizer que tudo que vai se falar não está se falando para A, B, C ou D. Nós estamos falando sobre um tema que eventualmente pode caber a A, ou a B, ou a C, ou a D, e principalmente a quem nos fala, porque é um tema extremamente atual e nós, por uma razão de completa falibilidade, por ser os seres humanos fadados aos erros, nós escorregamos continuamente. Então a gente vai falar sobre a conduta do médium na sociedade, nas redes sociais, que é um assunto bastante atual, dos quais nós não podemos jamais esquecer. Então, com relação à sociedade, vamos entender o que seja a sociedade. Primeiro, pedir desculpa para vocês que estão falando sentado, mas é melhor falar sentado do que vocês virem cenas de pastelão, eu escorregando, eu caindo. Então, para evitar transtornos, como já houve na sexta-feira, foi fazer uma palestra, eu fiquei levantando o sentão, no final eu já não consegui nem me mexer. É uma vergonha. Então eu já estou sentado aqui. Vamos entender sociedade. Sociedade, meus amigos, é todo grupamento amistoso onde se reúnem grupos ou pessoas que compartilham os mesmos gostos, preocupações e costumes. Nós precisamos entender isso.
buscando lá na Wikipédia da vida, nas enciclopédias da vida, falaram assim: esses grupamentos, eles interagem, eles são interdependentes, são dependentes um do outro. Por que disso? Vamos entender. Somos completamente interdependentes uns dos outros, numa grande matriz universal, entendendo se eu, vamos supor que seja o A, se eu conheço B e não conheço C para frente, mas se eu me envolvo com B e conforme eu me relaciono com ele, a reação que eu fizer vai fazer com que ele tenha um ato com C, D, E, F, G, H até Z e por aí vai. Isso quer dizer que estamos todos interligados, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos. Portanto, nós devemos ter mais cautela, mais zelo com os nossos atos. Por isso esse assunto é tão relevante. De acordo com as nossas decisões, nós podemos influenciar positivamente ou negativamente e até assumir ônus pelo reflexo que ocasionou lá no cidadão Z, que eu não conheço, mas eu estou interligado numa fração que me cabe dentro das interligações do universo. E fala o seguinte, algo estranho, que nós somos semelhantes e diferentes. Isso está na Wikipédia. Por que nós somos semelhantes e diferentes? Lá explica, porque nós temos etnias, raças, temos religiões diferentes, então somos mais ou menos iguais, mas com grupamentos que pensamos algo diferente. Então somos semelhantes e diferentes, que é uma dicotomia absurda. Trazendo para o lado espiritual, isso faz todo sentido, porque nós somos espíritos individuais, que guardamos a bagagem da soma das experiências milenares, de coisas que nós aprendemos e de coisas que nós aprendemos de forma positiva e não tão positiva, dos nossos erros do passado, dos nossos acertos. Somos hoje a soma dos acertos e erros do passado. Então, dentro do nível atual de provas e expiações, que é o nosso nivelamento, que é apenas o segundo nivelamento na escala evolutiva, visando a perfeição, nós estamos apenas no segundo estágio, nós temos mais mal do que bem no planeta. E nós temos coisas gritantes que nos saltam aos olhos, nos incomodam, nos machucam. Nesse exato momento que a gente está aqui falando de questões, e vamos falar de amor, de comportamento, de ética, de conduta, tem pessoas passando por misérias aí fora, como se fossem dimensões diferentes. Tem pessoas sendo violentadas, assassinados, ocorrendo, assaltos, tudo no mesmo globo, como se fosse uma outra dimensão. E a gente não deve ser tão duro na crítica e deveria começar a pensar que aquilo que é execrável que os outros praticam, nós deveríamos ter mais condescendência, e nem por isso as coisas os atos tornam-se menos execráveis. Por quê? Se nós estamos no mundo de provas e expiações, é porque há muito pouco tempo atrás nós fazíamos o que essas pessoas fazem hoje, ou até pior. Muito provavelmente pior. Porque senão nós não estaremos aqui. Então, lá na lei de sociedade, na questão 766 do Livro dos Espíritos, entendendo a lei de sociedade como uma das leis divinas, morais ou naturais, entendendo também que essas leis divinas, morais e naturais foram trazidas primeiro por Moisés, lá em 1300 a.C., com os 10 mandamentos, nivelados à época, depois trazidos por Jesus, através do Sermão do Tempo, Sermão do Monte, atualizada ao conhecimento do povo e explicadas pelos Espíritos através da doutrina espírita, que nos ensina muito. E a lei de sociedade é apenas uma dessas leis, que fala que todos temos responsabilidade uns com os outros. Os mais fortes devem cuidar dos mais fracos, os mais inteligentes cuidar dos menos inteligentes, porque estamos absolutamente interligados e dentro da correlação universal, o planeta tem que evoluir e o planeta evolui pela evolução das criaturas. Logo, uns devem ajudar os outros. E, portanto, nós necessitamos da vida social para crescer. Nós precisamos do relacionamento tato a tato. Isso já é uma prévia
que vai anteceder quando a gente fala da internet, dos likes, dos amigos. A gente evolui pelo corpo a corpo, pouco contraditório. Nós precisamos da vida em sociedade como mola propulsora para o desenvolvimento moral, intelectual, espiritual, nos melhorarmos como pessoas, porque é na sociedade, no contato, que a gente vai exercitar a paciência, a fraternidade, a caridade, a gentileza, o aprender, o ensinar, as trocas e entender o que é o amor, o que é a fraternidade. Só no contato com o próximo. Aí você pode falar, mas Ernesto, eu tive vivendo a história de um monge no Tibete. Opa. Se um monge no Tibete vive lá no alto, isolado do mundo, e ele está no monastério, um monastério enclausurado, pelo amor de Deus, ele vai evoluir, vai contribuir para a sociedade, para o planeta como? Conversando com um passarinho? Vai aprender a voar? Tenta voar de lá para ver se vai aprender. Conversando com as formigas para ver se vai conseguir carregar as folhas maiores que ele. É no contato. Jocosamente a gente pode falar o seguinte: há muito tempo eu trabalhei no Rio, no centro do Rio, de terno e gravata, e eu cheguei a uma conclusão brilhante. Não que eu seja brilhante, mas a conclusão foi brilhante. Ser monge no Tibete é mole. Eu quero ver ser monge na Vila Rio Branco, no sol de 40 graus, no meio-dia, terno e gravata, com os outros te empurrando. Essa é a vida real. E a gente vai aprender com a vida real, com o calor escorrendo, com os outros da nossa panela e a gente perdoando, com a gente vendo pessoas vestidas de teletubbies passando por nós, bom dia, boa tarde. É bonitinho. Temos que respeitar o próximo. Então, só na sociedade que a gente pode evoluir, e essa é a base para a gente começar a conversar. Falando um pouquinho da nossa missão. Missão não dos espíritas só, dos espiritualistas, mas missão daqueles que possuem um conhecimento a mais em relação a questões enigmáticas da vida que atormentaram a humanidade por milênios. Então, nós acreditamos, premissas, na imortalidade da alma, que nós reencarnamos sucessivas vezes visando um aprimoramento para resgatar os erros do passado, nos tornarmos pessoas melhores, espiarmos, mas fundamentalmente nós consertarmos os nossos erros. Não basta só espiar, a gente tem que reparar. E por isso vai fazer com que a gente aprenda com as dificuldades, aprenda com as dores, aprenda com as anomalias. E vocês podem falar, mas Ernesto, isso não faz sentido. Será que eu preciso da dor para aprender? E voltando àquele velho tópico que eu sempre me atrapalho e a minha esposa está ali para me lembrar, nós precisamos da noite para dar valor ao dia. Nós precisamos da chuva para dar valor ao sol. Nós precisamos da dor e da doença para dar valor à saúde. Porque quando tudo está bem, quando tudo é belo, nós estamos faceiros, tudo está bem. Mas quando ela aperta por algum motivo, e a gente devia se ligar nisso, que algo está por trás. Às vezes é um livramento, às vezes é uma trava, às vezes é um resgate por coisas que nós praticamos dentro do nosso passado delituoso. Logo, isso significa evolução. Nós também estudamos e compreendemos e temos nos esforçados para compreender, nós que cremos na imortalidade da alma, nas lições maravilhosas trazidas por Jesus. Que homem é esse que esteve aqui na terra? Que homem é esse que veio não derrogar as leis mosaicas duras, mas veio trazer uma ideia de um Deus Pai amoroso, fraternal, gentil, que podemos todo dia conversar com Ele. Meu Deus, meu Pai, me ajuda. E não aquele Deus distante, impositivo e aquele que pune. Jesus, de uma forma magistral, veio mostrar pelas palavras, mas fundamentalmente pelos exemplos, o que é o amor. O que é o amor. E a gente está dando cabeçada até hoje para entender o que é o amor. E Jesus nos trouxe o amor que o nosso Pai tem por nós, é esse. E toma chicotada. Passou por tudo
sem precisar passar. Não tinha nenhum processo kármico, fez isso de antemão, sabendo que ia passar por aquilo, se jogou perante os leões para mostrar para a gente que o caminho da humanidade, o caminho para a gente se tornar pessoas melhores é o amor, é a caridade, é a fraternidade, é estender as mãos. Falando isso, e vai entrar no trabalho mediúnico, é estender as mãos, doando não o que te sobra, vamos prestar atenção nisso, doando o que você tem de melhor. Quando formos fazer qualquer trabalho, oremos e devemos conceber: tire de mim tudo que tem de melhor e doe seus melhores porções, seus melhores pensamentos. Isso Jesus nos veio trazer. Mas veio falar de onde viemos, para onde vamos, o porquê sofremos, as anomalias da vida e por aí vai. E por esses conhecimentos, por si só, nós deveríamos ter uma visão diferenciada da vida. Sermos mais condescendentes, mais fraternos, sabendo que a vida não acaba, sabendo que é uma breve passagem, sabendo que vamos passar para a espiritualidade e encontrarmos nossos amores que partiram e nos deixaram tristes. E vamos encontrar outros amores de outras existências das quais a gente sonha e não sabe quem são, que são pessoas que nos amam. Fiquem calmos aqueles que pensam que a gente vai entrar lá e vai achar 30 esposas ou 40 maridos. Não, vamos achar amores ou espíritos discordantes que podem vir a ser os nossos obsessores, assim como nós podemos vir a ser os obsessores daqueles dos quais nós desvencilhamos ou nos desajustamos. Mas essa visão tem que fazer diferença, ou deveria fazer diferença na nossa vida, dentre as tribulações materiais, as nossas perturbações. E a gente deveria olhar a vida do ponto além. Somos espíritos eternos. Temos uma vida em múltiplas experiências. Logo, coronavírus. É coronavírus? É o quê? Coronavírus. Está aí. Vamos trabalhar para erradicar. Porém, se eu morrer de coronavírus, morri como eu ia morrer pisando na casca de banana, com sarampo. Não é motivo para alarde para aqueles que acreditam na imortalidade da alma. Vamos continuar com foco, trabalhando, rezando e fazendo bem. Porque quando o nosso dia chegar, chegou. E aí, não vale a pena chegar na espiritualidade de novo e falar: não deu tempo, queria fazer tanta coisa e não deu tempo. Não deu tempo? Será que você, ou eu, ou nós, estamos usando bem o tempo? Muito bem. Então, por esse conhecimento, nós não podemos nos considerar superiores a ninguém. Nós temos mais responsabilidades por termos mais conhecimentos. Se liga, sabe quando duas pessoas estão discutindo e teoricamente que nem dois cachorros pequeneses latindo não tem fim? A briga só terá fim quando aquele que pressupõe mais conhecimento parar e, ok, vamos parar por aqui, porque senão não acaba. Não acaba. Essa questão do conhecimento espiritual faz com que nós tenhamos mais conhecimento ou mais discernimento para que nós possamos conduzir a nossa vida de uma forma pacífica. Tudo bem que o nosso amigo não gosta de mim, vou continuar trabalhando. Pouco me importa se o outro aceita ou não aceita a minha religião. Se ela é boa para mim, vou exercê-la plenamente. Por aí vai. Então isso nos dá mais responsabilidade diante da vida. Podemos considerar que somos os apóstolos dos novos tempos, os apóstolos atuais. Por quê? Justamente por termos mais responsabilidade, temos muito mais que espera de nós. E quem espera de nós? Aqueles que empenharam a nossa existência, o nosso compromisso espiritual. Aqueles que, quando estávamos na espiritualidade, fazendo toda a regrinha, tudo aquilo que poderíamos esquecer, está tudo certo? Pode jogar? Temos um compromisso espiritual dos quais nós concordamos com aquilo.
E chega aqui, a gente fala, ué, eu não quero isso para mim. E parece conversa de bêbado. A gente estica a mão, ó Senhor, dá-me trabalho. E o Senhor te manda uma latrina para limpar, você fala, essa eu não quero porque eu sou muito bom para essa. Ora, é conversa de botequim, meus amigos. Nós concordamos e vários espíritos empenharam a palavra como nosso mentor e protetor, que está sempre do lado lá, nos estimulando. Vai, garoto, que vai dar certo. E ele fala isso e a gente faz o outro. Algo vai para outro caminho. É conversa de maluco. Só para a gente refletir. E aí, passou aqui, o negócio voou. É importante entender. O que é ser médium? Médium, todos nós somos. Desde que nós temos um anjo da guarda, um mentor, um protetor, como que ele vai conversar comigo? Como que ele vai me intuir? Como que ele vai se fazer entender se eu não tiver uma capacidade de interação com ele? Logo, todos nós temos mediunidade. O que difere é a mediunidade eventual e a mediunidade que tem uma constância. Esses eventuais são para sugestões, são para os avisos, são para as intuições. Esses médiums que têm essa habitualidade, esses, meu amigo, esses assumiram na espiritualidade o compromisso. Estávamos lá quando chegou algum espírito bondoso e falou, meu irmão, que mancada esses séculos todos, esses milênios todos vacilando. Tem uma notícia maravilhosa que Deus mandou te dar. Vamos colocar um acelerador nessa existência para você colocar em voga e trabalhar pelo bem da humanidade. Você vai ir com um atributo orgânico chamado mediunidade. Um dom que você vai poder exercer plenamente para beneficiar gratuitamente quantos vierem a você, sem ver a quem. Isso é mediunidade. Legal? Deus foi gentil, foi bondoso com a gente. E aí estamos nós aqui para entender o nosso compromisso espiritual. Colocaram lá o nosso compromisso, nós lemos o contrato, que somos médios e vamos trabalhar. E mais, pedimos mais isso. Olha, se eu estou devendo esses 10 itens, põe esses 10 e mais 2. Eles falam, não, meus amigos, não. Você não vai dar conta. Vamos deixar esses três errinhos para você e mais essa missãozinha. Você fala, não, eu aguento. Não acredito em você, mas vai por mim, deixa esses 3. E chega aqui, nós não cumprimos os 3 e adquirimos outros débitos. Pensem nisso. Os espíritos falam que a maioria dos erros, a maioria dos processos kármicos assumidos nessa existência não advém de existências passadas, sim dos nossos erros nessa existência, que é outra conversa de bêbado. Ah, Deus não concede prova maior que a cruz que nós podemos carregar. Então, todo o planejamento reencarnatório é feito em cima do que nós podemos carregar. Nós chegamos aqui e nos movimentamos mal, não cumprimos aquela e arrumamos outros problemas. Essa tem sido a tônica desses milênios de existência que nós temos andado. E você vai falar, mas milênios? Ah, milênios, meus amigos. Saibam que antes, alô, é energia. Alô, é energia. Saibam que antes do mundo de provas e expiações, nós vivemos o ciclo do primitivismo. A Terra foi montada, o planeta Terra foi montado mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Mais ou menos, a gente não sabe a idade, mas o fóssil humano dos homens primitivos mais antigo foi encontrado há 1,5 milhão de anos na África. Vamos supor que ele seja o primeiro homem na Terra. 1,5 milhão de anos até 10 mil anos antes de Cristo, período de primitivismo. Nós vivemos no primitivismo. Então nós somos espíritos milenares, fora aqueles que vieram de outras galáxias. Começaram antes, não cumpriram o ciclo e foram degradados para continuar aqui na Terra. E tem muito disso também. Muito bem. Só para falar do nosso compromisso mediúnico diante dos nossos erros e termos tido várias experiências milenares. Isso tudo está dentro do nosso planejamento reencarnatório. Aí a pergunta recorrente: e se eu não desenvolver mediunidade, pode me atrapalhar?
E se eu souber que eu sou médium, mas eu vou desistir de trabalhar, pode me atrapalhar? São perguntas que não se tem a resposta precisa, mas fato é o seguinte, a resposta vai lá. Sempre que a gente sai na rua, a gente pode não saber se a gente é médium. A gente pode saber que a gente é médium e não quer trabalhar. Mas os espíritos que estão na rua estão vendo que você tem uma antena diferenciada, que você é médium, e vão vir atrás de você. E aí, dependendo da energia que você tiver, os espíritos vão te acompanhar. Então os espíritos estão sempre ao nosso lado. Quem vai definir o nível de espírito que está ao nosso lado somos nós pelo pensamento. Então, se eu for médium e não quiser trabalhar, ou eu não souber, eu posso ser utilizado pelos espíritos? Pode não, você é. Essa é uma afirmativa. Você é. Agora vamos modular a voz. Vamos modular a voz. Já tem que cantar agora. Nós somos sempre acompanhados e influenciados por espíritos. Sempre. Não existe nenhum argumento para nós falarmos, não, eu não quero ser médium, portanto, eu não vou me relacionar com o espírito. Relaciona-se. E podemos ter os fluidos utilizados pelos espíritos bons ou espíritos maus. Por isso que nós devemos estudar para saber nos proteger e trabalhar. Porque quando a gente trabalha, a gente doa o que é magnetismo, fluido, energia, doa a essência de si, a essência divina. Então, pode fazer mal? Pode, e as consequências são imprevisíveis. Lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, tem um relato de um espírito zombeteiro, e os espíritos zombeteiros são aqueles que não querem que você morra, não querem o seu mal, mas eles querem que você se esborrache para eles caírem numa gargalhada. Eles acham graça, eles não têm o que fazer, eles são espíritos iniciantes, então eles acham graça que você se machuque. São espíritos que não têm um compromisso com a gentileza, com a bondade, com a saúde do próximo. Não tem o discernimento. E um espírito famoso lá, ele fazia manifestações mediúnicas, ele derrubava quadros, ia arrebentava, derrubava pratos. E chamaram ele da sociedade espiritual e falaram, por que você faz isso? Não, só quero me divertir. E como você faz isso? Eu uso o fluido daquela serva, daquela mansão, que ela é médium. E ela não sabe. E ela tem pavor dos barulhos que eu faço. E eu fico alegre quando acontece isso. E fala, mas vem cá, você não acha que você passou dos limites? Aquela cozinha que rachou no meio o piso, você não ficou com medo de fazer mal a ela? Ué, rachou? Efeito colateral. A minha vontade foi tão grande e o fluido dela tão intenso que rachou o chão da casa. Eu não queria isso, mas não foi engraçado. Então, assim, meus irmãos, é de uma responsabilidade, é de um compromisso. Os médiuns que são médiuns trabalhem para o bem comum, porque foi nisso que se comprometemos e nisso que nós nos comprometemos. Não há nada de romântico em ser médium, não há nada de romântico em falar, não te leva a ser mais do que ninguém, mas é um trabalho para levar amor, fraternidade, caridade, estender as mãos. Somos trabalhadores de última hora. Lá na parábola dos trabalhadores de última hora, o Senhor saiu para chamar servos para trabalharem, e saiu na primeira hora, na segunda. Quando chegou na 1/10 hora, que está o Evangelho, na 11ª, de 12 possíveis trabalhadas, ele chegou, olha, tem pessoas trabalhando já há 10 horas. E numa hora que resta, você gostaria de trabalhar na minha vinha? Esse é Jesus chamando para o trabalho. Então, nós estamos sendo chamados na 11ª hora de 12 pertinentes, 12 possíveis, num momento de transição planetária em que o mundo passa de provas e expiações para a regeneração, para trabalhar. Isso é uma bela oportunidade diante do que temos que corrigir do nosso passado. Deveríamos não estar honrados socialmente, mas honrados em sermos lavradores, ávidos por fazer o bem. Então surge uma nova oportunidade. Aí, fazendo um paralelo, lá atrás, Jesus chamou os discípulos e falou, não entreis nas cidades dos gentios,
conhecidos pela sua má vida, má fama, eles não eram nada, eles não eram ortodoxos. Eles eram judeus, não eram ortodoxos. Nem entrei na cidade dos samaritanos, que eram pagãos, ou vice-versa, acho que eu estou trocando. Mas, cidades pagãos, eles estavam várias divindades. E de primeiro no seio de Israel em busca das ovelhas perdidas, porque ele gostava mais dos gentios, dos judeus, do que gentios ou samaritanos. Não, ele amava todos, simplesmente. Seria mais fácil, por uma questão de lógica, eles irem no seio do judaísmo, pegar aqueles que se acreditavam no Deus único para resgatar, para depois começar uma empreitada em busca daqueles que acreditavam em vários deuses. Isso é lógica. Então, meus amigos, poderíamos fazer uma analogia, que nós, espíritas, espiritualistas, somos as ovelhas perdidas no seio do espiritismo e do espiritualismo. Aqueles que já conhecem alguma coisa, mas não fizeram tudo que se espera. Somos nós. Podemos ir mais além. Devemos ir mais além. Mas é uma decisão individual. Cada um sabe do seu fardo, cada um sabe da sua força, cada um sabe das suas pernas. Não é legal? Somos ovelhas perdidas? Vamos nos deixar ser rachados. Depende de quem? De nós, mais ninguém. Esse estudo foi baseado no livro Conduta Espírita, escrito, escrevado por Valdo Vieira e Chico Xavier. É um livro bastante simples, mas bastante profundo. E no item 4 que fala do médium, eu vou ler isso e comentar. Fala assim, ó: jamais supor que seja um grande médium. O médium não deve supor que seja um grande médium, porque o orgulho exacerba e faz com que a vaidade surja e os espíritos que se associam a você não sejam os melhores espíritos para trabalhar. Nós temos que ser humildes e somos pequenos missionários. Mas eu queria ser tanto Chico, mas não é. Seja um dia, hoje, você, Ernesto, Isabel, Hélio, para fazer pequenas missões. E deixe-se por satisfeito. Se cumprirmos as pequenas missões, está legal. Está na meta. Vencer imprevistos que acontecem nos dias dos compromissos assumidos. Ora, meus amigos, quem não tem dificuldade de chegar no dia de reunião em que a espiritualidade conta conosco e aparece tudo? Quebra o carro, estoura a televisão, o cachorro morde, alguém fica doente, você aparece com gripe, aparece visita na sua casa, tudo acontece. Saibam que compromisso assumido, palavra empenhada, o dia das reuniões caritativas não assumidas não mais nos pertence à espiritualidade. Obviamente, estamos sujeitos a exceções, mas devemos tratar as exceções como exceções. A experiência mostra que as exceções tornam-se regras gerais. Você viu um funcionário que matou a família toda, no final ele não tinha quem matar para faltar. Ora, qual o crédito de uma pessoa que inventa situações para cumprir compromissos? Essa é a visão que a espiritualidade tem da gente. Nós temos que ter responsabilidade, honradez, mas temos que ter moral e integridade. Não tem aquela história, a gente contou uma mentira, 2 mentiras, 3 mentiras. Quando acontece a verdadeira situação, as pessoas não acreditam e pulam fora. Então, anomalias acontecem? Acontecem, mas vamos tratá-las como exceções. Devemos nos esforçar e empenhar para cumprir a palavra, porque a espiritualidade planeja toda a ação contando com a gente e nos recebe de braços abertos quando chegamos felizes. E quando nós curamos, eles têm que se virar para manter o mínimo padrão requerido de aceitação para assistência e benevolência, cumprindo uma tarefa fundo que seria nosso. Durante os estudos, não dar facilidade ou sumir pensando nas dívidas, sumir se emancipando ou trabalhando espiritualmente. Não, cada coisa na sua hora. Eu fui vítima de mim mesmo. Eu estava explicando e eu falei aonde isso, eu nem me lembro mais. Mas eu, quando estava desenvolvendo mediunicamente, alguns anos atrás, na hora do estudo, estou fazendo psicografia. Ora, meus amigos, tinha uma coisa errada. Pena que ninguém me chamou a atenção.
Pena que ninguém chama atenção, porque na hora do estudo é a hora de você ter disciplina e estudar. Você não pode avocar um conhecimento maior do que os outros, nem ter a presunção de que você não precisa. Então, hora de estudo, estudo. Vai ter sono, vai bocejar, vai sair. Força, fé, crença e vai para frente. Vamos falar de estudo mais à frente. Outra informação importante. O médium, isso está no livro, tá? Estou no livro do Mundo Espírita. Sempre será responsável direto pela mensagem de que é portador. Mas não foi eu que falei, foi o Espírito. Não funciona assim. Os médiuns devem se educar para dar facilidade, para controlar o seu fluxo corporal e, numa dimensão à parte, 90% dos médicos são medianímicos, parte espiritual, parte anímica. Logo, ele tem como interceder, ele tem como travar, principalmente nas situações de trabalhos de desobsessão. Imagine, eu recebi um espírito furioso que matava e cortava a cabeça. Imagina eu dar vazão para esse espírito. Quantas pessoas que estão na sessão poderiam matar? Logo, tem que segurá-los. Não. O médium tem que dominar o fluxo corporal, a respiração e segurar aquilo que não for pertinente. Mas, obviamente, quando se tem uma sinergia, uma afinidade extrema entre o médium e o seu mentor espiritual, existe uma fluidez maior e você deixa fluir e você não precisa interceder. Aí o trabalho é diferente, o trabalho é para você não contaminar a mensagem do Espírito. Mas você tem que estar lá zelando para que não saia nada errado. Porque se alguma pessoa, numa função de consulente, se você falar alguma coisa que possa induzi-la a movimentar a vida dela de uma forma errada, as consequências geradas, você, médium, vai ter um quinhão de responsabilidade, porque nem tudo que os espíritos falam deve ser transmitido para os amigos desesperados. Se eles estão desesperados, eles vieram buscar consolo. Vieram buscar consolo, nós temos que consolá-los, ajudá-los, erguê-los, reconduzi-los, botá-los no trilho da ânimo, da fé. E eu quero crer que o Espírito bondoso vai trabalhar nesse sentido. Se o Espírito não estiver trabalhando nesse sentido, nós temos que, pelo estudo, se ligar e segurar, porque alguma coisa está errada. Conversa depois com o Felipe, ou aconteceu assim. Exatamente, nós temos responsabilidade completa. Obviamente que existem aqueles 10% de médiuns que são médiuns inconscientes, porque eles têm uma plasticidade espiritual e uma afinidade tal com os mentores espirituais que atuam sobre ele, que ele pode deixar, porque dali só vai sair coisa legal. Esses são os grandes missionários. 90% são medianímicos e, portanto, temos que ter cuidado. Outra questão que eu achei genial. Se a gente tem a felicidade quando o mentor dá mensagem, quando ele trabalha, o meu mentor é assim, a gente tem que ter, olha só isso, se você espera muito do seu mentor, é justo e lícito que o seu mentor espere muito do seu empenho e sua dedicação. Pensem nisso. Nós seremos melhores médiuns tanto quanto mais nós estudarmos, nós nos dedicarmos e trabalharmos. Tanto mais hábeis nós seremos, porque nossa plasticidade espiritual aumentará para o acoplamento. Logo eles poderão nos utilizar em outras plataformas, em outros trabalhos. Os nossos canais mediúnicos se descristalizarão e, portanto, nós podemos ser melhores instrumentos. E aí nós estamos falando de ser uma faca cega ou um bisturi de precisão. Imagine um espírito talentoso, bondoso, querendo trabalhar o que ele, com a destreza, ele preferia trabalhar com a faca cega ou com o bisturi. Logo, os nossos mentores vão ficar muito contentes se nós nos aperfeiçoarmos mais. E a gente se aperfeiçoa com os estudos, com o esforço, com a dedicação. Tanto mais nos será dado, concedido no trabalho, quanto mais a gente demonstrar que a gente quer. A intenção é tudo. Outra questão importante,
se humilhou, nós temos que ter respeito, devoção pelos nossos protetores e mentores. Eles empenharam a nossa existência, o período da nossa existência, para nos guardar. Assim como nós, provavelmente, em algum momento, vamos ser mentores ou protetores de alguém. Muito frequentemente, os papéis se invertem. É muito comum. Por exemplo, Chico e Emmanuel. Chico, antes de desencarnar, Emmanuel já tinha reencarnado. Logo, outro mentor entrou para ajudar Chico na fase final. Agora, dizem, né? Eles não sabem a verdade, mas dizem, faz sentido, que Emmanuel é um jovem de 20 e poucos anos, 24 anos, professor no interior de São Paulo, cujo mentor dele é Chico Xavier. Então, os papéis se invertem com frequência, mas nós temos que respeitar muito nosso mentor. Isso quer dizer que, se o nosso mentor nos dá uma intuição, nós deveríamos considerá-la. Se ele nos dá uma orientação, nós deveríamos respeitá-la. E com frequência nós mudamos o rumo porque nós somos teimosos, simplesmente teimosos. A gente acha que tudo vai acontecer com os outros, mas nunca conosco. Logo eu vou tomar uma posição diferente daquela intuição que eu tive. Tenhamos mais carinho com o nosso mentor. Ele quer o nosso bem, os nossos protetores. Vamos dar menos trabalho para eles e, consequentemente, deixar que eles trabalhem através de nós, da gente. Outra questão absolutamente relevante. O médium, no preparo da reunião, ele deveria ou deve se resguardar, se retirar. A gente não sabe, eu não sei o termo usado que vocês usam, mas antes das reuniões mediúnicas, você deve se ter algumas cautelas alimentares, algumas cautelas sexuais, algumas cautelas de se limitar a questões como não beber, não fumar e por aí vai. E vamos entender por quê. Que regra maldita é essa? Não é regra maldita nenhuma. Se eu como carne, na hora de eu dar o melhor de mim, o meu estômago vai estar digerindo um negócio, um bicho morto aqui dentro, que parte da minha energia vai estar concentrada no estômago. Logo, a preparação frugal, a preparação alimentar é fundamental para que eu possa doar meus melhores fluidos, meus melhores desejos, para que eu possa realmente me doar. E se eu me intoxico de alimento, ora, eu posso passar fluidicamente toxinas para aquele irmão que nós estamos atendendo. Aí cabe a espiritualidade, o trabalho de ir limpando, porque não tem outro médium para colocar no lugar. Não tem tu, vai tu mesmo. Porque a hora que tiver outro médium, eles vão colocar. E nós perdemos o emprego espiritual que nós precisamos. Isso é muito relevante. Falamos de carne. Álcool. Nós somos 70% a 80% de água no corpo. Nós nos alimentamos celularmente através de alimento e ingestão de líquidos. E através da respiração. Ora, se eu botar álcool para dentro, o álcool alimenta a célula. As células se multiplicam completamente, constantemente, e assim nós vivemos pela ingestão de alimentos e líquidos. Se nós bebemos água, as células vão ser nutridas? Não vão. Logo, quando nós doarmos alguma coisa, vamos doar alguma coisa contaminada, com toxina. Isso é muita responsabilidade. O ato mediúnico é um ato de devoção e amor. Se você não trata e vai contaminado, você está fazendo um ato de desamor. Prestem atenção nisso. Desamor. Em vez de ajudar, você pode estar contaminando. E a espiritualidade vai limpando o fluido para você depurando da maneira que pode. Só Deus sabe o trabalho que eles fazem para cobrir as nossas deficiências. Outra coisa, deveríamos constantemente meditar, evitar rusgas, evitar discussões levianas que não nos levam a nada, preparar a mente. Olha, da mesma forma que a gente toma banhozinho, vai ficar cheirosinho, passa cremezinho no corpo, desodorante, perfuminho, vai ficar lindo, asseado. Não é lícito e justo que a gente prepare a nossa mente para a gente estar numa asepsia completa, para a gente possa se melhor conectar com os Espíritos, com Deus? Seria justo. Nós não fazemos frequentemente. A abstinência sexual.
é algo bastante relevante. A força sexual é uma das forças mais importantes e fortes e impulsionadoras do mundo, dado que ela possibilita, entre outras coisas, a criação, a procriação. Ela, de uma forma benéfica, de uma forma amorosa, com amor, ela propicia a recarga e a troca energética entre pessoas que se amam, que se adoram. Floresce o amor, floresce a força, existe uma troca, existe uma interseção perispiritual completa. Nos dias que antecedem, nós precisamos entender isso, os trabalhadores espirituais na logística do tempo preparam a reunião de 24, 48 até 72 horas de antecedência, preparando as caravanas espirituais e que, em média, vai dar passividade a que espírito sofredor, ou que pessoas serão trazidas ou induzidas para serem atendidas naquela casa de caridade. Logo, meus amigos, são feitas conexões perispirituais. Isso faz que às vezes o médium se sinta algum mal-estar, já no espírito que se manifestará. Um enjoo, um cheiro alcoólico, uma certa inebriação, uma náusea. Isso faz parte do processo preliminar de conexão dos fluidos espirituais. Ora, nós estamos conectados espiritualmente e vamos para uma cena romântica, quiçá sexual, obviamente a recíproca é verdadeira. Aquele que será atendido poderá receber reflúvios do nosso ninhozinho de amor. Ora, não estaremos mais sozinhos. Não é maravilhoso? Estar dentro de uma plateia, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. A nossa privacidade, o nosso amor é fundamental, mas temos que respeitar questões que são fundamentais. As conexões dos aparelhos ligados são feitas até 72 horas que antecedem as reuniões. Portanto, a abstinência sexual não é uma razão só de recolhimento para você dar energia, a melhor energia da vida, como transfusão, é para você também preservar as conexões espirituais. O negócio é sério, gente. Passando aqui. Estamos no livro Conduta Espírita ainda, tá? Não dar eco a qualquer sinal de evidência. Recebi um espírito tão bom, tão perfeito, tão superior. Não é assim, gente. Não temos plasticidade espiritual aqui no mundo de provas e expiações, nós pequenos missionários, para dar passividade, para acoplar espíritos superiores. Não funciona assim. Não temos condição. Jesus falou através de mim. Mentira. Não dá para Jesus falar através de você. Porque é como se, na natureza, um gato quisesse fazer uma reprodução com um tamanduá. Não tem liga. Afins se ligam a afins na natureza. Espiritualmente também é assim. Nós damos eco a espíritos próximos a nós. Porque senão não acopla. Numa reunião mediúnica, os espíritos que vêm na Isabel, espíritos amenos, espíritos sofredores, espíritos mais querendo ser ajudados, mais assim, como se fala? Mais mansos, mais querendo ser ajudados. E no Ernesto vem quem? Os guerreiros, os rebeldes, aqueles que querem matar alguém. E eu fico me segurando embaixo da mesa. E vem a mensagem assim, ó. Vai, pega a caneta, pega o lápis, fura o olho dele, enfia na jugular a caneta. Gente, eu escuto essas coisas, gente. Então, a gente tem que ter equilíbrio e saber que a plasticidade espiritual, isso está relacionado às nossas experiências do passado, vai ditar aqueles espíritos que podem acoplar. Não é todo espírito que pode acoplar em todo médium. Existe a programação. Ok? Esvaziar as mentes das preocupações diárias. Não venha da passividade preocupado com a conta do banco. Nós não temos botão, nós não temos modo avião. Não temos modo avião, gente. A gente tem que estar equilibrado para dar passividade para receber. Agora, espera aí que eu vou atender o telefone. Se espera um pouquinho, espírito. E volta. Não temos botão.
Tem que ter recolhimento, tem que ter prece, tem que ter o momento certo. Tem que ter a ambiência preparada dentro da ritualística que cabe a cada religião. Ponto. Mais um pouquinho para frente. Existe um espírito chamado Erasto. Erasto é um espírito lá da época de Jesus, que desencarnado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, deu algumas comunicações. E Erasto magnificamente define a missão dos espíritas, a missão dos espiritualistas, a missão daqueles que acreditam na imortalidade da alma. Olha o que Erasto fala. Sois os novos apóstolos da crença. Ide pregar o novo dogma da reencarnação. Ó verdadeiros adeptos do amor, sois os escolhidos de Deus. Ide pregar a palavra divina, pregar pelo, não é pela palavra, é pregar pelo exemplo. Agora, ninguém caia da cadeira, por favor. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. Toma. O que quer dizer isso? É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. São as prioridades dentre a vida material e a vida espiritual, dentre nossos compromissos e os nossos deleites, dentre os nossos usufrutos e aquilo que a gente se comprometeu espiritualmente. Temos que ter uma equação. Está claro que a maioria, inclusive, estou incluído nessa, não cumpre. É só pegar uma equação, uma tabela, pegar quantas horas por semana nós temos de dormida, de descanso e de trabalho. E essa de trabalho, quanto a gente tem de trabalho profano, justo, tenhamos que comer, e trabalho dedicado ao próximo. A média não chega a 2% do nosso tempo semanal, que é muito pouco se a gente pensar na infinidade das vidas que estamos aqui para reencarnar sucessivamente. Logo, faz sentido que eles falam sobre a ótica de imortalidade da alma e do avanço espiritual. E fala mais, ide e pregai convosco que estão os espíritos elevados. Eles estão torcendo por vocês, eles estão torcendo para atuar através de vocês. Regueis com vossos suores o terreno onde tem de semear, com vossos suores, não com os suores do próximo, do outro. Nós colheremos aquilo que plantarmos. Porquanto ele não frutificará, senão reiterado os golpes de enxada e da charrua evangélica, que é o arado. Arme-se, decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai, está tudo pronto, levanta, vai trabalhar, tem tudo que precisa, não tem desculpa, vai trabalhar, pelo amor de Deus, vai trabalhar, façam por vocês, não é por mim, Erasto, façam por vocês, porque é muito duro, mas é verdade. E aí está um problema, nós somos espíritos sujeitos a nossas varianças, as nossas preocupações, as nossas prioridades, as nossas sutilezas, as nossas angústias, e nesse momento de transição planetária, Deus e Jesus contam conosco. Eles não têm outros. Na Terra, mundo de provas e expiações, eles contam com os que estão encarnados, que somos nós. Muito bem. Isso é uma oportunidade. Mais uma questão. Quem conta conosco? Os nossos mentores, os nossos protetores, aqueles que prepararam a nossa programação juntamente conosco. Jesus, a sociedade, o planeta, o globo, o universo. Porque se a Terra não evoluir, e tem que evoluir, os outros planetas não circundarão em volta. Porque todos os planetas evoluem mais ou menos no mesmo ciclo. Logo, a Terra tem que passar por muitas expiações, assim como os outros planetas estão passando por sua transição, e assim sucessivamente. E não é isso que o planeta impede a evolução dos outros. Já aconteceu os planetas serem implodidos, porque simplesmente eles se tornaram imprestáveis, dada a ação dos homens, para serem servíveis para outras civilizações que sucederiam.
Continuando, e a conduta do centro espírita? A missão da casa espírita é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Ou seja, a missão da casa espírita é dar de braços abertos para aquelas pessoas desesperadas, encarnados e desencarnados, acolhendo com amor, independente do que eles fizeram, porque pouco importa o que eles fizeram, importa que eles estão pedindo desesperadamente socorro. E a função da casa é abraçar, acolher, para ajudar na transformação. Transformação não significa mudar a pessoa, significa dar condições dela se recolocar no trilho e continuar a jornada evolutiva. É a pessoa ter o direito e a possibilidade de continuar vivendo e evoluindo, porque senão as pessoas vão se matar. Os problemas são tão grandes que as pessoas buscam suicídio como se fosse abreviar, como se fosse resolver, mal sabendo, num ato de desespero, que aquilo trazem outros problemas tão grandes e mais desesperadores. A casa de amor é um misto de escola, onde ensina, hospital, onde trata a doença, casa transitória, onde se põe a pessoa estirada, e oficina, onde se ajuda a forjar. Dentro desse conceito, a conduta do centro espírita, dentro do centro dos médiuns, deveria ser exatamente essa: de acolher, sem saber a quem, de trabalhar pelo bem, dar o melhor de si, de consolar, esclarecer, orientar, reconduzir, ajudar, assim como gostaríamos de ser ajudados, fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse a nós mesmos. Essa é a expressão mais pura de amor. Ok, continuando, atributos a serem desenvolvidos dentro da casa espírita. Humildade. Jesus lá atrás estava com seus discípulos, e os seus discípulos, sabendo que algo iria acontecer, e Jesus por algum motivo iria faltar, eles não sabiam qual a dimensão disso, faltava em quê, talvez por um tempo, eles não sabiam exatamente o quê. Eles começaram a discutir para saber quem seria o sucessor de Jesus, quem seria o protagonista, quem seria o representante na ausência de Jesus. Jesus ficou triste, ficou sentido, compreendeu, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E eles falam: não, mestre, isso é constrangedor, não faça isso. Se me chamam de mestre, se me chamam de orientador, se me chamam de Cristo e vos lavo os pés, é isso que eu espero que vocês façam. O exercício da humildade. Aqui estamos para ser humildes, para trabalhar pelo simples prazer de trabalhar, sem querer buscar uma posição de destaque, porque destaque social é absolutamente efêmero. O que adianta? Qual é o destaque social que a gente teria no centro, numa casa de amor? Chegar no lugar do Felipe, qual seria o papel de destaque? Ser médium, ser um médium com espírito de autoescola? Besteira, meus amigos. A essência do amor é servir, e aquele que serve por amor, muitas vezes, no trabalho mais humilde, tem muito mais eficácia e valor do que aquele que se julga o mais alto. Humildade. Amor. Entender que se a gente não ama, eu não posso amar o Hélio, eu não posso amar uma pessoa que me assaltou da mesma forma que eu amo Isabel. Eu escolhi, a gente está casado há 500 anos pelo menos, né? Eu escolhi, que a gente se escolheu, e estamos aí, eu nem sei há quantos anos, já passou de 30, 35, 32, sei lá o que, mas parece 500, pela afinidade que nós temos, é bom que se diga. Eu não posso amar, mas ela me fez mal, mas eu posso amá-la na medida que não quero mais o mal dela. Eu não desejar o mal a alguém é uma forma de amar. Eu rezar por uma pessoa que fez o mal é outra etapa de amar. Eu estender a mão para uma pessoa que me fez mal é uma gradação diferenciada. Eu conviver com uma pessoa que me ama já é um ato sublime de amor. Então, devemos amar, independente de quem venha. Sou médium, mas aquela pessoa que está vindo fez tal mal. No exercício do trabalho, trabalhe com amor, perdoe, releve. Não é você que está lá sozinho. Existem espíritos que dependem de você e temos que estender a mão sem
saber a quem. Então, se for uma pessoa que te fez mal, atenda com amor. Pague com bem aquele que mal te fez. Ponto. Fraternidade, estender a mão, sem saber a quem. É o complemento que ele estava falando. Colaboração. A soma do êxito de uma casa espírita, de uma casa de amor, se dá pela soma dos trabalhos dos colaboradores. Trabalhos individualizados não se somam, eles se polarizam negativamente. Só a soma constrói amor. Devemos compartilhar, devemos ajudar uns aos outros, devemos ter benevolência para com o próximo, indulgência e perdão para com quem que seja, mas fundamentalmente respeito. Respeito. Essa é a chave fundamental para o exercício do trabalho numa casa de amor. Respeito. Nós não precisamos amar, nós não precisamos ter uma intimidade com o outro, mas nós temos que respeitar, nós temos que admirar o esforço do outro. Isso é fundamental, porque a casa de amor é uma casa onde se recolhe ou se acolhe as pessoas e onde nós podemos exercitar o trabalho dentro dos compromissos fraternos e espirituais assumidos. Logo, a ambiência é fundamental. A ambiência de disputa não coaduna com amor. Pelo contrário. Distribuição de atividades. Temos os médiuns, temos as pessoas que fazem a logística, a recepção, as pessoas que fazem a faxina, a limpeza, as pessoas que fazem a organização. Qual a função mais importante? Todas se completam. E aquela pessoa que faz a limpeza tem uma função tão importante. Imagina a espiritualidade, os espíritos que fazem a aspiração das energias deletéreas, que fazem a limpeza das camadas negativas. Olha a importância desses caras, meu. A asepsia no ambiente de trabalho é tão fundamental quanto a atividade mediúnica. Mas eu queria tanto ser um médium, seja aquilo que está fadado você ser, mas você só será se você desenvolver com amor, humildade, simplicidade e bem desenvolver aquilo que te for concedido para trabalhar. Meus amigos, eu e a Bel estamos aí na luta, a gente só queria trabalhar. A gente só quer trabalhar, a gente quer obedecer, a gente não quer mandar, a gente não quer coordenar nada. E aí toma uma missão de coordenar, de trabalhar. Dois que estamos tropeçando, cansados e por aí vai. Eu só queria obedecer. Eu só queria ter a preocupação de obedecer e fazer o bem ao próximo. Ponto. E coordenar, e dirigir, e administrar seres humanos. Não é a espiritualidade da trabalho, não. Porque na espiritualidade são seres humanos. A espiritualidade é tranquilo. Tranquilo. Logo, a casa espírita é um local para o exercício da caridade, exercício dos compromissos assumidos, conforme nós falamos. Outra questão importante que nós colocamos aqui, botamos aqui o Felipe na Berlinda, no item 5 do encontro do espírito, o dirigente. O dirigente tem que ser atencioso, sereno, compreensivo com os enfermos, encarnados e desencarnados, com amor. Somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral. A autoridade de um dirigente não se dá pelo vozerio, pela imposição, pela austeridade nervosa, sim pela moral, pelos exemplos. Isso baseia e fundamenta o dirigente. Os dirigentes têm tanto ônus, meus amigos, chamar os médicos de desequilíbrio, para falar que eles não estão em condição nesse momento de exercer aquela atividade, mas que eles poderão exercer outra e qualquer outra atividade no exercício do bem, até eles se reequilibrarem e poderem voltar. Como nós somos mal interpretados quando chamamos, porque nós, quando a gente fere suscetibilidade, mas vamos lá, o dirigente tem compromisso. Vocês acham que aqui estamos em 40, 50 pessoas, eu não sei. Quantos espíritos vocês acreditam que estejam aqui assistindo a gente? Milhares, milhares e mais. Pela tecnologia que nós temos de internet, eles têm as transmissões deles que espíritos que não puderam vir ou não tinham condição de ser trazidos estão assistindo. Um estudo
Porque eles, aqueles que não estão em condições desenvolvidas, eles nos escutam mais do que os espíritos esclarecidos, porque estão mais próximos de nós do que deles ainda. Logo, voltando para o dirigente, se ele tiver que fazer uma opção pela habilidade, pela bondade de trabalho, pela fluidez de trabalho, em chamar uma pessoa, você não está numa fase boa, vamos botar no esquema de atividade para você reequilibrar, ele faz isso, uma pessoa, em função de milhares que ele vai ajudar. Porque se ele deixar um elo da corrente frágil, pode fragilizar todo o trabalho. Isso é muito importante, e a gente só tem olhos para tudo que acontece com a gente e fica chateado. Nós não devemos ficar chateados. Nós devemos lutar para que a gente melhore. Para a gente passe a uma fase que todos já temos. Todos temos fases ruins, fases mais preocupantes. Então, esse é um ônus pesado do dirigente. Outra coisa que eles falam no livro do Espírita, um doente médium não pode ser um médium sadio. Olha a responsabilidade em passar magnetismos saudáveis para o bem daquela pessoa. E o dirigente tem esse ônus de puxar para cá ou para lá em função da estrutura que se apresenta. Não é agradável a ninguém, meus amigos, gerenciar seres humanos encarnados, chamando a atenção e conversando. É muito ônus. E interceder para que não se criem situações constrangedoras na assistência, com os médicos, com os enfermos, com os acompanhantes. Caridade não dispensa prudência. Os Espíritos falam. Disciplina sedimenta o êxito. E não é a posição que se ocupa, e sim o comportamento moral dos médicos, dos trabalhadores que faz a diferença. As pessoas que não estão na atividade mediúnica, elas estão equilibrando o ambiente com sustentação e estão doando fluidos em transfusões magnéticas, fluídicas, como se fosse um hemocentro. É fundamental o equilíbrio, o amor. Nesse momento que vocês estão assistindo o estudo, nesse momento a espiritualidade está puxando fluidos das pessoas que têm em excesso para fazer socorros espirituais na casa e fora dela. Precisamos estar bem. Logo, todos são importantes. Estudo. Como a gente falou disso lá atrás. Como o estudo é importante. Esverdear é um prazer imenso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprender que menos a gente sabe. Quanto mais a gente estuda, mais os nossos mentores, os espíritos, estão assim, com um sorriso de orelha a orelha, porque eles torcem que nós nos tornemos bons equipamentos, porque é isso que nós somos. Instrumentos, equipamentos para que eles possam manipular em benefício do próximo. Até quando os médiuns vão ser usados? Não sabemos. Vai chegar um tempo que eles não vão precisar mais do fluido vital que nós encarnados temos. Hoje ainda eles precisam. E precisam da gente só em função disso. Em função do magnetismo que a gente tem, em função daquilo que nós nos comprometemos, nós temos organicamente, porque nós ainda somos úteis. Trabalhamos enquanto somos úteis, porque vai chegar um tempo na escala evolutiva que os médiuns não serão necessários. Todos serão médiuns. Bastará a boa vontade. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, você, por favor. Tem mais quanto tempo? Mais 40 minutos. O Felipe, 40 minutos só? 8 horas. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços de domar suas más inclinações, porque as más inclinações só nós sabemos aquilo que nós temos dentro de nós. Só nós. Não basta eu falar para Bel, eu tenho que saber o que eu tenho dentro de mim e domar a fúria que eu tenho em mim, porque eu sei qual ela é. Eu sei qual ela é. Logo, eu faço alguma noção do que eu posso ter sido na vida, porque eu ainda tenho ela dentro de mim e tenho que lutar
fervorosamente para não dar vazão a ela e me tornar uma pessoa melhor. Então, essa definição, que está no Sede Perfeitos, é a definição que os Espíritos dão para eles se aproximarem. Reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro trabalhador, por sua transformação moral e pelos esforços de domar suas más inclinações. Isso é bastante forte. Os resultados dos trabalhos, saibam que qualquer resultado bom não é fruto do seu trabalho. Não existe protagonismo. O resultado bom alcançado é fruto do consórcio de espíritos encarnados e desencarnados, e nunca de um protagonista. Nada é seu. Nenhuma mensagem é sua. Nós somos medianeiros, mas saibam que os fracassos poderão ser imputados individualmente pelos elos frágeis da corrente. Por isso que o dirigente espírita, o dirigente do Casa de Amor, tem responsabilidade em movimentar as peças. E mais, dentro dos ônus e bônus, saibam que tem muito mais ônus do que bônus dentro do visão terrestre. Eu queria sempre ser um dirigente, queria tanto o lugar do Felipe. Se for para ser, vai ser aqui ou em outro lugar. Mas trabalhe para isso, porque isso vai acontecer se você estiver no seu planejamento espiritual. Porque se não tiver, não vai acontecer. Logo, trabalhe com avidez naquilo que te compete. Vamos lá. Relacionamentos interpessoais. Amizades. As amizades, meus amigos. O vínculo social de frequentar a casa do outro. Isso não é absolutamente importante. A frequência um na casa do outro traz problemas extraordinários, que são você comentar questões da privacidade dos espíritos e questões que acontecem no centro, e nem sempre isso é salutar, porque abre brecha para influência espiritual no centro negativa. As amizades e as relações sociais dos médiuns não são fundamentais. O fundamental é que se respeitem, é que respeitem e admirem o trabalho do outro. Ponto. Porque aqui é o lugar de se fazer um trabalho de amor. Não é um lugar de se envaidecer ou de fazer uma projeção pessoal, e sim de contribuir para o bem do próximo e se melhorar como pessoa, como espírito, da forma caritativa. Casa de amor é isso. Então pressupõe um respeito mútuo. Isso é essencial, isso é fundamental. Não dar eco jamais a assuntos que desagreguem. Eles batem a nossa porta. Eles espiam e conspiram. Os espíritos buscam formas de influenciar negativamente as reuniões, os trabalhos, e de alguma forma entrar de mochila nas casas espíritas para que não sejam feitos os socorros que estão previstos. Não nos interessa. Ser pontuais, está no item 11. Forças superiores nos aguardam. Não imaginamos, quando adentramos aqui equilibrados, como os espíritos torcem e ficam felizes, porque eles precisam de nós para trabalhar. Não evocar presença de entidades. A presença de entidades é feito pelo planejamento espiritual. Se a gente fizer isso, a gente vai estar chamando um protagonismo que não nos compete. Abraçar com os encargos que cabem com humildade. Isso está no item 11 do Encontro Espírita. E quem se ilumina, quem se instrui e trabalha, recebe mais responsabilidades. Essa é a lei da vida, meus amigos. Isso acontece. Quanto mais você se instrui, quanto mais você porta à disposição, mais as condições tornam favoráveis para superar os obstáculos e ganharmos novas responsabilidades. Porque elas não caem de paraquedas, porque não existe favorecimento em locais equilibrados, devotados e sérios. Fora do centro, nós deveremos ter um equilíbrio e uma constância. Se a religião te faz uma pessoa melhor, se as intenções são reais e sinceras, se temos um esforço e dedicação em buscarmos uma transformação real, o lugar de colocar isso é na sociedade. Portanto, nós temos que ter uma conduta equilibrada
uma disciplina dentro e fora do centro. O nosso desempenho é atuar fora do centro num ambiente absolutamente desregrado e desfavorável em relação ao centro. No centro é um ambiente que está equilibrado, é sopa no mel. A gente chega aqui e está preparado. Vai desagregar se nós fizermos muito esforço em atrapalhar. Atrapalhamos, podemos atrapalhar. Se fizermos esforço. Eles têm as armas para manipular, porque nós temos a responsabilidade. Agora, fora do centro, de quem é a responsabilidade? Deveria ser daqueles que melhor condição têm. A da higienização, através das preces, sermos luzes, saibamos recuar. Então, muito será cobrado a quem mais foi dado, aqueles que têm um diferencial em relação à vida. No item 5 no lar, livro Mundo Espírita, exercer no lar os mesmos princípios que avoca para o centro. Não adianta ser o amigo, tecnologia, a bateria está indo embora. Está indo embora. Tem 9%. Deve ser energia, Felipe. Felipe, departamento de tecnologia, inclusive, né? Vamos lá. Calar os ímpetos de cólera, os impulsos de violência. Não adianta ser santo no centro e déspota tirando no lar e na rua. Não adianta. Temos que nos esforçar para sermos a mesma pessoa e que buscar o equilíbrio. Aquilo que temos que não está resolvido, aqueles impulsos que quando saímos de nós não sabemos o que acontece. E que acontece comigo de vez em quando. Acontece, Bel, poucas vezes, né? Nós temos uma vira-lata que fugiu 4 vezes em 2 dias. Eu saio atrás dela, mano, saio atrás dela, bato com taquicardia e a cachorra não volta, vai mais embora. Quando eu pego ela, eu estou completamente transtornado. Eu quero matar a cachorra, eu não sei o que eu faço. E ela me segurando. Então, é um exercício. Temos que ter harmonia para com todos. Deveremos proporcionar aos nossos filhos harmonia, paz e amor no lar, porque o lar é a escola. Exercer o culto, a harmonia e o amor. Portanto, para equilibrar as situações desfavoráveis no mundo, devemos pedir a ajuda dos nossos mentores, protetores, orar e vigiar não é à toa, para que nós possamos de alguma forma ser luz, ou no mínimo, possamos estar protegidos para não carregar aquele fardo e os petardos que mandam direto como para lá e para cá. Nós temos que conviver com a multiplicidade, as diferenciações entre as pessoas. Eu não preciso viver o que ela vive, mas eu tenho que respeitar. Marechal Rondon, não concordo com nada que ela fala, mas defendo o direito até a morte de se fazer o direito que ela tem, do que o outro tem. Nós temos que respeitar o próximo. Nós podemos conviver sem vivenciar. A outra questão importante, nossa obrigação é tornar-nos respeitáveis. Respeitáveis a nós exercermos aquilo que moralmente é digno, dentro e fora do centro, e estamos fora do centro. Mas, exigir respeito, não. O respeitar é opção do outro. A nossa opção é ser respeitável pelos nossos atos, mas exigir respeito nós não podemos. É opção do outro e um problema entre ele e Deus. Vamos lá. Caridade não requer situações especiais. Não, meus amigos. A caridade não se faz só na casa espírita. A caridade se faz 24 horas. Estudamos e trabalhamos para exercitar fundamentalmente, exceto a passividade, fora da casa espírita. Ser gentil, compreensivo, complementar. E fala aqui no livro, instantes de solidariedade semeiam, ou podem semear, simpatias e júbilos eternos. Os nossos atos poderão impactar e ajudar pessoas a se modificarem
para sempre. A nossa gentileza, nosso estender de mãos, a nossa fraternidade, pode mudar a opinião do outro em relação à vida, não em relação a nós. Não precisamos convencer ninguém daquilo que acreditamos, da fé que professamos. Nós precisamos simplesmente exercê-la, é imperioso vivenciar aquilo que acreditamos. Mais um pouquinho. Não apenas aparente, mas reforme-se realmente. Afastar-se dos ciclos sociais contraditórios a seu modo de vida que escolheu e a sua fé. Exemplo, estamos cá recolhidos para a reunião que é absolutamente importante, que vamos doar a nossa melhor porção, nossa parte da nossa vida para alguém, e alguém nos chama, aí, pintou um programa legal, vamos para a boate, para o funk? E você, num súbito, vai para o funk, você vai para um ambiente não saneado, e esse ambiente não saneado, você vai poder compactuar com os espíritos que estão lá te esperando para te abraçar, fazer parte da sua vida e adentrar dentro da casa. Olha a falta de responsabilidade que nós temos perante o todo. Resguardo é resguardo, preparação é preparação, seriedade é seriedade. Tem coisa que não é brincadeira. A gente brinca com algumas coisas, mas estamos aqui para exercer a nossa fé e dar o melhor de nós. Se não podemos dar o melhor de nós, não estejamos aqui. Ou em qualquer outro lugar onde quer pregar o amor. Porque poderemos estar prejudicando as pessoas e enganando novos débitos para nós mesmos, levando a descrença e a fé. Falta de fé. Estou pulando. Não faz sentido as vidas paralelas dentro e fora do centro. Se estamos dignamente buscando melhorar, não é lícito e justo, nem moral, nem razoável que nós venhamos a viver modelos diferentes daquilo que estamos buscando ou fingir que estamos buscando, porque nós vamos colher exatamente o que nós plantarmos. Nós vamos achar exatamente o que a gente buscar. A religião e a religiosidade como exercício de fé é um freio, graças a Deus, que nos concede parar, pensar e não seguir naquele rumo que está desvirtuado e vou por esse. Essa é uma equação de inteligência e fidelidade a nós mesmos. Então, essas atuações diferentes, ela causa perplexidade. É isso que tem que refletir. Porque nós somos vitrines, e vitrines morais. E sempre nós vamos estar sendo observados, por encarnados e por desencarnados. Eu aqui fazendo um estudo legal, tal, uma anotação moral, saio daqui, enfio a mão em alguém, ou vou para uma oba, ou vou beber. Ora, aquela pessoa que estava falando aquilo, e que hora está fazendo isso, são a mesma pessoa. A gente tem que ter ecos da vida condizentes com aquilo que a gente professa, dentro do nosso comprometimento, da nossa fé. Porque senão a gente vai estar enganando a quem? Principalmente a nós mesmos. Nós não podemos deixar que as forças atávicas, aquele passado delituoso, volte e nós venhamos a fazer e errar, assim como nós erramos no passado. Ora, nós estamos reencarnando para evoluir, e não para fazer de novo o que nós fizemos. Senão ele vai voltar a ser bárbaro, decapitar, queimar. Isso nós fizemos nas outras vidas. Ou vocês acham que é escravidão? Vocês acham que é a Inquisição, as cruzadas? Quem participou delas? Fomos nós, cara. Fomos nós. Obviamente nós passamos por tudo isso. E eu não fiz. Eu não posso jurar. Mas se está no mundo de provas e expiações, algo de bom não fez. Passamos a partir de agora. Muito bem. Sempre seremos observados por encarnados e desencarnados. Aquele espírito que está atrás de nós, milênios e milênios, querendo vingança. Ele nos achará? Quase sempre nos acha, pela energia. E quando ele achar, ele vai assim, oxe,
Esse bandido que fez aquilo tudo comigo, com a minha família, não é que ele está diferente? Ele está tentando ajudar o outro? Será que ele é mesmo aquela pessoa? E até podemos influenciar, então, os desencarnados. E frequentemente acontece isso. Então, quando nós temos essa disparidade de conduta, é importante que a gente saiba que a gente tem energias compatíveis com aquilo que a gente se afiniza. Não adianta ter o ar purista, bondoso, e ter o rancor, o ódio e a destruição por dentro, porque a gente vai emanar a energia e é isso que a gente vai passar para o outro. Olha, a linguagem dos espíritos é o pensamento. Quer enganar quem, meu? Quer enganar quem? A gente pode enganar uma pessoa encarnada, 2, 3, a sociedade, o trabalho, por um tempo. Mas seremos vistos que nem um boneco de Olinda, que vamos destacar na multidão quando nós praticamos algo diferente daquilo que a gente professa. Está lá, você acha que está no anonimato? Não está no anonimato, vai ser descoberto por alguém. Sempre seremos modelos bons ou ruins para quem quer que seja encarnado ou desencarnado. Saibamos disso. Conduta nas redes sociais. Quanto tempo eu tenho? 20, são 7h38. Ai, Jesus, vamos lá. Tecnologia. Para que existe? Toda a tecnologia, ciência e evolução foi concedida pela espiritualidade que está Deus para beneficiar a humanidade, para que ela possa utilizar de maneira mais eficaz o seu tempo em benefício de tantos. Ora, isso significa que nós não temos tempo para nada. Antigamente batíamos o ovo lá para fazer o omelete na mãozinha, tem gente que faz hoje. Hoje temos aqueles recursos, tecnologia para bater lá e às vezes ela surge até a omelete pronta, como no caso dos Jetsons, lá aquele desenho que é maravilhoso. Então essa tecnologia pressupõe que a gente vai utilizar bem e vai sobrar tempo para que a gente possa utilizar o tempo utilmente para aquilo que possamos evoluir. E nós fazemos isso. O tempo que nos sobra nós vamos e enfiamos outras coisas ruins para preencher nosso tempo. A internet como todo é uma tecnologia dessa absolutamente maravilhosa, que nos proporciona o conhecimento, a multiplicação e o aprendizado, que antes acordava às 7 horas da manhã, pegava as enciclopédias e ficava folhando 1.000, 2.000 páginas para ver figurinha da enciclopédia para aprender alguma coisa. Hoje, num toque no computador, vem todos, podem vir, se nós utilizarmos bem, todo e qualquer assunto que possa nos ajudar a evoluir. Internet, instrumento, tecnologia. Passando para redes sociais, que foi um desvirtuamento, e podemos considerar assim, a bomba atômica foi construída para o bem, não foi para o mal. Foi construída, foi utilizada para o mal, quem inventou se matou. A rede social é um desvirtuamento da tecnologia, porque ela foi montada para unir pessoas virtualmente, e o que vale não é a qualidade, é a quantidade. Saibam, quem tem muito não tem ninguém. Os likes, muitos amigos, como se fosse um evento social, como se fosse uma importância, como se nós nos tornássemos maiores por ter mais amigos. E aí fazemos e postamos um monte de coisa, muitas vezes no que não tem nada a ver. É importante dizer que pensar é desejar. Desejar é plasmar. Plasmar é construir. Saibam que os umbrais, aquelas cenas de filme horripilantes, que são próximos daquilo mesmo, cheio de lamas, a maioria das forças e dos fluidos para a construção do umbral são feitos pelos dejetos de nós que estamos encarnados e não pelos desencarnados. Não é legal saber isso? Que tudo que a gente joga de pensamento ruim é utilizado para afundar mais os espíritos da lama? Somos nós. Os nossos dejetos de pensamentos vão para o universo e são utilizados para a construção daqueles cenários dantescos. Assim como nas colônias espirituais, os grandes hospitais, as grandes ruas, as grandes paisagens são feitas pelas somas dos pensamentos. Pensamento, plasmar, desejar. Mesma coisa.
desejo o amor para alguém, vou fazer uma prece para alguém, o pensamento sai em ondas magnéticas, ondas elétricas, magnéticas em ondas, e vai atingir aquela pessoa com o pensamento bom ou ruim. Pensamento bom, saudável, para reerguer, o pensamento ruim, para adoecer, matar, perturbar. E vai atingir se a pessoa não estiver numa atmosfera protetiva, se ela estiver naquele nivelamento chumbo, flecha. Aonde? No perispírito. Recebeu o chumbo, vai cair. Devemos orar e vigiar, para que tenhamos uma fortaleza em volta da gente. E o que vai variar é a nossa sintonia vibratória. Então, meus amigos, quando nós publicamos alguma coisa, é aí que nós queremos chegar. Quando nós escrevemos uma coisa e mandamos, junto com a mensagem, a gente manda pensamento e energia e vai chegar exatamente no destino em quem tiver na sintonia. Pior ainda, se eu desejo para o Hélio que ele seja destruído, que ele morra, que ele infarte, todo mal para ele, e eu vou com todas as minhas forças desejar que ele seja seu mal, e é isso que os obsessores fazem, é isso que as pessoas que querem fazer mal, no trabalho de mal para alguém, desejam. Se ele não estiver protegido, ele vai receber as energias compatíveis. Na internet, para onde vai a mensagem? Elas vão se desvirtuando e, como qualquer equipamento de precisão, elas vão se multiplicar numa progressão geométrica e vão chegar, só Deus sabe aonde, com as energias compatíveis daquilo que você emanou. E você será responsável todo em parte pelas consequências geradas pelos danos. Internet não é uma brincadeirinha, é uma ferramenta de precisão como se o bisturi fosse. Ora, uma faca pode ser usada para cortar a cebola ou para esfaquear alguém. Uma foice para cortar o mato ou decapitar alguém. O bisturi pode ser um instrumento de precisão para fazer uma cirurgia, ou como fazia o nosso amigo lá, o nosso amigo lá que estirpava as pessoas lá em Londres, Jack Estripador, estirpava as pessoas. Internet vai com as energias correspondentes àquilo que emanarmos. Portanto, ela pode levar coisas boas, construtivas ou destrutivas. Muito bem. É importante dizer, meus amigos, quando a gente deseja algo para alguém, de bom ou de mal, a gente deseja, ela viaja, mas a cópia ficará sempre conosco. Presta atenção, o Hélio é vítima, tá? Dei um tiro no Hélio, o Hélio morreu, ou ficou ferido, perispiritualmente ele vai ficar, vai ser danificado pelo espírito dele, não é só o corpo. Se ele não tinha que passar por aquilo, espiritualmente, ele vai ser magnetizado e vão recompor a ferida pelo espiritual. Mas a marca da bala que eu fiz nele vai estar cravejada no meu perispírito, com um processo kármico expiar no futuro. Vejam aquela mulher que chegou na beira do nosso lar, querendo entrar, com o rosto, deixa eu entrar, pelo amor de Deus, eu só quero entrar, tal. E as pessoas que estavam lá, chamaram os supervisores, e falaram, vocês não estão vendo as marcas dela? Tem aqui 50 e poucas marcas de morte. Ela fazia aborto. Logo, aquelas marcas só vão sumir quando ela reencarnar e resgatar. Aí, conforme for resgatando pelas doenças, as marcas vão apagando. Até chegar o dia que a gente não vai ter marca nenhuma e vamos ter um perispírito translúcido. Não mais vamos precisar reencarnar para espiar. Vamos reencarnar como missionários para fazer diferença. Assustei muito, gente. Assustei muito. Desejar é plasmar. Creiam nisso. Desejem coisas boas. Muito do que se desejar pode acontecer. Cuidado com o que desejam. Mas saibam que, quando desejar coisas ruins para alguém, saibam que o primeiro a ser atingido somos nós mesmos. Viana de Carvalho, escritor famoso, jornalista, que manda mensagens para Edivaldo, olha o que ele fala, gente. Olha que loucura.
Com a ferramenta das redes sociais, somos multiplicadores das ideias e informações, tal qual se fôssemos jornalistas. É um espírito falando. Um bom jornalista, antes de publicar alguma coisa, ele avalia a fonte, vê se é verdade, deveria ser criterioso para ir na frente ou não. Um mau jornalista divulga sem preocupação com a verdade ou com as consequências. Logo, segundo o que Viana de Carvalho falou, nós somos responsáveis por tudo aquilo que multiplicamos. Eu não gerei aquilo, eu apenas recebi e joguei para frente. Não, meus amigos. És responsável por todas as consequências inteiras ou em parte, por tudo que causar no outro, pela falta de zelo ou pela imprudência ou pela imperícia. Não podemos nos esconder atrás da internet só por explicar, não. Fofoca, é boa, vai para lá, não vai fazer mal nenhum. Não estamos escondidos atrás da máquina. Nos carros a gente acha que toma proporções e somos outras pessoas e podemos, um baixinho enfrenta um gigante, porque se acha poderoso pela força do automóvel, nos tornamos valentões pelas máquinas. A internet faz isso. A internet faz isso. Achamos que estamos incólumes. Muito bem. Lá, no Homem do Bem, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, fala que somos e seremos eternamente responsáveis por cada lágrima vertida no outro ou por todo o mal que praticarmos, bem como por todo o bem que poderíamos ter feito e não fizemos, porque perdemos a oportunidade. A rede social, meus amigos, ela pode ser utilizada de tanta maneira boa. A gente pode levar uma palavra de amor, pode levar saúde, pode levar endereço de casas socorristas, pode levar mensagens de paz, esperança, força e fé, e pode levar mensagens absolutamente destruidoras. Tivemos um parente que se suicidou, jovem, 17 anos, 18 anos, 20 anos, e depois que ele se suicidou, jogou no 8º andar, fomos pesquisar o motivo, né? E está lá na internet, como se matar, sem dor. Não é legal? As pessoas perdem tempo com isso. Como se suicidar sem dor? Amarrar um pano na cabeça e se jogar de cabeça na janela. E foi assim que ele se matou. Ora, a internet é um instrumento de precisão que pode ser construir ou ajudar a destruir. Pensemos nisso. Outra coisa, muitos amigos sociais é igual a zero, tende a zero a equação matemática. As relações sociais corpo a corpo são absolutamente fundamentais para a nossa evolução e não podemos ficar atrás da internet para evoluir. Os amigos são absolutamente virtuais na maioria das vezes e nem os conhecemos na realidade e não vamos poder contar com eles na maioria das vezes. Na questão 459 do Livro dos Espíritos pergunta: influenciam os espíritos nossas vidas? E os espíritos respondem: mais do que supõe, de forma que ordinária muitas vezes são eles que nos dirigem. Estamos na internet, na Europa, média de 6 horas dia, no Brasil, média de 9 horas na internet. 90% do tempo na internet estamos nas redes sociais. Vocês acham que nós podemos estar sendo influenciados por espíritos, querendo atingir a pessoa A, B, C, D ou Z, ou não? Ou por trás, atrás da máquina, não seremos influenciados espiritualmente? Somos usados por espíritos na internet para destruir. Nunca tivemos na história da humanidade e até o momento tanta história de destruição, de rompimento de amizade, de afastação familiar, pela polarização das ideias que estão acontecendo, usando a internet da forma mais grotesca possível. Eu posso não concordar com o que a pessoa pensa, mas eu tenho que respeitar. E isso não pode deixar que eu viva com ela e conviva com ela. Temos exemplo, viajamos agora, eu e Isabel, viajamos com uma judia mestrada em teologia e com pastor da igreja metodista mestrado em teologia. E eu espírita, e conversamos durante 8 dias, de uma forma educada, falando sobre o Evangelho de Jesus, respeitando os espaços um do outro, e foi absolutamente sadio. Ganhei livro dele para ler, li o livro dele.
Tem coisas boas. A melhor religião não é a minha. A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Vamos respeitar o próximo. Vamos respeitar o outro. Vamos respeitar aqueles que pensam diferente. Mas vamos conviver. E convivência não se faz pela internet. A internet está sendo utilizada da maneira mais dantesca possível. O pedagogo fala que a gente deveria limitar a utilização da internet, ou pelo menos mudar, definir o objetivo. E o objetivo principal é a evolução da humanidade. E não para a rede social, para termos amigos que cobram likes. Isso não leva a nada. E aí, quando se fala, muitas vezes as pessoas chegam e mandam mensagens. E temos que saber que um médium tem um compromisso com o trabalho. Nós não temos um modo avião. Na reunião de mediúnica caritativa, deveríamos respaldar e limitar para não receber os vícios e os lixos que podem nos insuflar, junto com as vibrações. Durante os intervalos da reunião mediúnica, não deveríamos olhar celular para não sermos influenciados, porque a sintonia que nós buscamos para ter antes, das quais nós temos que entrar em sintonia com a espiritualidade, e não se fez através de botão, se fez através de prece. Logo, no intervalo, eu não posso me poluir e depois eu não tenho botão para voltar. Eu tenho que fazer o trabalho de novo, e o compromisso é com o bem do próximo, não o nosso bem. Deveríamos ter zelo na usar. E mais, em mandar mensagens, em qualquer momento, mas fica pior a história antes das reuniões, depois das reuniões, durante as reuniões, porque nem sempre aquilo que vai é para alguém de fato. A gente deveria pelo menos dar o bônus de respeitar as pessoas, ou a boa vontade das pessoas, que ela não teve intenção. Mas se ela mandou para mim aquilo, e eu não sou aquilo, por que eu vou me incomodar? Por que eu me incomodo? Eu não sou aquilo, eu não fiz aquilo, aquela mensagem veio para mim, pela pessoa, mas não é para mim. Chico Xavier falou pedir perdão para ele, e falou, não, eu não aceito o seu perdão, porque não tem que perdoar. Eu não me sinto de nenhuma forma ofendido. Você não tem que me perdoar, eu não sinto ofendido. E aí tem o efeito espelho. E a gente tem que entender. Nem tudo que se fala, eu falei para o Hélio, para a Bel, para quem quer que seja. A gente fala genericamente, mas muitas vezes nos cabe, porque a gente ainda tem, de alguma forma, aquilo dentro de nós. Então nem toda mensagem é para a gente. E se for, e não for verdade, desconsidera. Por que está se doendo? Se não for verdade, deixa estar lá. Deixa a vida curar. Então é a nossa forma de enxergar o mundo. Quando a gente vê Datena, e a minha mulher assiste muito Datena, ele fala, mate o vagabundo, mate o sem vergonha. Ora, é a forma de ver aquilo, a pena de morte. Falar para o Chico Xavier aquilo, ele fala, coitado, perdeu a existência dele, teve uma oportunidade para vir reencarnar, desgraçou a mãe dele, a família da outra família, perdeu a oportunidade, vai abreviar a volta dele para a espiritualidade, falido. E nós queremos ser de justiça, vingança. A vingança não vai atenuar de ninguém. A lei divina vai fazer seu papel. A lei dos homens é falha, a lei de Deus não. Ok? Então, as ferramentas da internet podem agredir ou construir. Nós devemos aprender, isso dito por um pedagogo e psicólogo, a limitar seu uso e definir um objetivo para que nós não fiquemos escravos ou viciados. Vicia. Tudo que vicia é ruim. Os excessos são péssimos. Todos excessos são péssimos. Fazem mal para a saúde. E aí trouxemos as 3 peneiras de Sócrates, que viveu 350 anos antes de Cristo. Fala assim. Desculpa. Espera um pouco, Augustus.
Augusto era um discípulo que queria contar um negócio para o Sócrates. Estava se coçando, língua coçando, e queria contar. Sócrates, eu queria te falar uma coisa. Ele falou, peraí, Augustus, o que você vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneira? Que peneira? Sim, a primeira é a verdade. Você tem certeza do que você vai falar é verdade? Se não tiver certeza, não tem. Se não tem certeza, não fale. Vai passar diante de uma coisa que você não sabe se é verdade? Para quê? É preocupar o tempo dos outros? Perder o seu tempo? Para quê? A segunda peneira é a bondade. O que sai me contar gostaria que as outras pessoas dissessem a seu respeito? Não gostaria, Sócrates. Então não fale. Não fale. E 400 anos depois, veio Jesus fala, faça ao próximo aquilo que gostaria que te fizessem, seu amor. E a terceira de peneira é a necessidade. Você acha mesmo necessário, Augusto, me contar isso? Eu posso passar adiante? Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar a vida de alguém? Ou não, Sócrates. Então é absurdo, se liga. Não é verdade. Não é bom para você. Não vai ser bom para o outro. Não é necessário. Eu vou passar para a gente para o quê? Então as peneiras de Sócrates poderíamos usar, trazer a 2000, que ano que a gente está, gente? 2020, mais 400, 2.420 anos, trazer e utilizar para a tecnologia, para não passar adiante aquilo que é fake. Coisa boba. Vai passar coisa sobre fofoca para os outros. Na dúvida, gente, não compartilhar, não julgar, porque o ônus daquilo que acontecer, um quinhão, saiba que será seu. A fração, a gente não sabe. Poderíamos divulgar o bem, solicitar ajuda, estudar, trabalhar. Está fazendo bem para mim? Vou para frente. Para o planeta, para a sociedade. Está fazendo bem para mim? Vou tocar para frente. Não está? Na dúvida? Aliás, na dúvida, meus amigos. Na dúvida, não façam nada na vida. Chegar num ponto de decisão. Está em dúvida? Não faça. Pensa primeiro. Serve a tudo. Visões distorcidas. Oh, quanto tempo? Acabou. Visões distorcidas. Quando a gente posta uma foto na internet, a gente tem que saber que ela retrata um momento nosso. Um momento. É uma fotografia. Mas na internet que nos perpetua como se tivesse vida e passamos a ter para os outros a vida feliz que não temos. Será que vai fazer bem para a gente? Será que vai receber pensamentos positivos? Temos que ter cautela com o que a gente publica. E agora, tem uma questão que eu gostaria de falar com vocês aqui. Vamos lá, representatividade, liberdade. Estou fora do centro e tenho meu livre-arbítrio. Tenho minha liberdade. Posso viver do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser. Sim, livre-arbítrio. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo é lícito. Então, querendo ou não, meus amigos, quando a gente está na nossa privacidade, é uma privacidade relativa e condizente com aqueles nossos propósitos de vida. A gente não pode ter uma vida aqui, uma vida lá. Logo, a gente tem que saber que os nossos atos poderão sempre estar vinculados àquela religião e fé que a gente professa. Estou aqui, daqui a pouco eu estou mais nervosa. Vou para uma passeata violentíssima com uma camisa da CEF. Vou para o carnaval, para um baile de carnaval com a camisa do DEA, da CEF. Ora, meus amigos, temos liberdade, mas temos responsabilidade com a representatividade. Publicidade é algo do negócio. Até provar que focinho de... Não é tomada? Muito se foi. Olha o caso de Abadiânia, o estrago que fez para o espiritismo. Aquele homem que tanto fazia bem para as pessoas, ele é um criminoso ou não é um criminoso? Como que a gente vai explicar para as pessoas a conduta dele e nós não temos a capacidade, não dever de julgar a vida dele? Mas o estrago que ele fez para o espiritismo foi muito grande. Nós levarmos uma imagem fora do contexto, para onde quer que seja, de uma instituição, nós temos responsabilidade em expor a religião, a casa que nós trabalhamos, a causa
a espiritualidade. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Nós propagamos os bons exemplos, os bons exemplos através das nossas atitudes. Estar de uma forma simplória, representando uma instituição. Eu sou espírita e estou lá, tromba nervosa. Você está que nem um boneco de Olinda, achando que está no meio da multidão, um copo de cerveja, se destacando de todos os outros perante espíritos, e um monte de gente de viu e fala: ué, quem é o cara? O cara é aquele trabalhador ou o cara é esse? Isso pode destruir uma reputação de uma religião, da espiritualidade, e botar um trabalho à bancarrota. Temos que ter responsabilidade. Só para ter uma ideia, no seu ar, que é o Conselho de Unificação das Casas Espíritas, a gente está abolindo as camisas, porque tem gente utilizando as camisas em eventos que não tem nada a ver com o seu mar, nada com o espiritismo. E está lá, dizendo que é do Conselho de Unificação da Espírita. Então a gente está rasgando a camisa, abolindo, e vai fazer um crachá mudando, que vai ficar custodiado pela instituição e dando ao uso e devolvendo, para que não tenhamos publicidade negativa. Ok? Eu não tenho mais tempo. Eu fico mal, gente, não fico mal. Cadê o Felipe? Ele sumiu, o Felipe está escondido aqui no cabelo. Então, assim, já que ele está no banheiro, deixa eu falar aqui, ó. Ele está resolvendo o negócio ali, você Professor Clóvis de Barros, que é o professor de ética da USP. Olha o que ele fala, gente. O cara é muito gente boa, muito engraçado. Fala assim: ética é a conduta ideal humana. A ética é de como nós deveríamos agir. Parte das vidas nos compete fazer e parte da vida nos compete aceitar. Logo, vamos fazer bem aquilo que podemos e aceitar aquela parte que a gente não pode mudar. Logo, ética é seguir valores. A prova tem um gabarito. A vida tem muitos gabaritos. Se a gente está numa instituição como o DEA ou na CEF, vamos seguir e honrar os valores atribuídos dignamente. Se não tem valores estipulados, vamos seguir os valores estipulados por Jesus dentro do código de ética e conduta moral que ele nos legou. Isso é ser ético. E fala mais: na nossa vida particular, nós temos liberdade de escolha pelo livre pensamento, mas esse livre pensamento pressupõe um uso inteligente, e o uso inteligente de seres inteligentes pressupõe uma aplicação assertiva do livre-arbítrio. Então, somos livres para tomar a decisão que nos cabe, mas fora daqui temos que ter uma responsabilidade conosco, principalmente, dentro de uma conduta única, dentro dos valores que desejamos seguir e nos comprometemos. Ok, meus amigos? Eu vou parar por aqui, porque senão vão haver consequências. E outra coisa, isso é muito sério, respeitando a espiritualidade, porque eles têm horário, não nosso horário, mas eles têm mais o que fazer do que ficar escutando. Obrigado a todos, desculpa. Nem o bônus. Bem, pessoal, quero agradecer ao Ernesto, a todos vocês pelo aprendizado da noite de hoje e reforçar o quão importante é o estudo no nosso dia a dia, para que possamos aprender um pouquinho na teoria e tentarmos colocar em prática. Erros vão acontecer, mas eles fazem parte do nosso crescimento. A vida é feita de erros e acertos. Aproveito também para convidar todos vocês e reforçar que na semana que vem vai ter um encontro holístico de 10 da manhã até às 20 horas. De 1 em 1 hora haverá uma palestra com temas dos mais variados possíveis e a entrada em 1 quilo de alimento não perecível. E aí peço ajuda para divulgar para os amigos, para virem participar, nos prestigiar nesse grande dia. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite e uma boa semana.